presumo recordem aqui. Bom, então a gente vai falar sobre tensão. Ixi, espera aí, pessoal. Estresse. Estresse, tá. Estresse, tensão. Né? O que é tensão? Tá? Eu sempre faço essa pergunta antes da aula, né? Porque vocês estão acostumados a pensar tensão como sendo força sobre área, né? Força sobre área. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Porém, tá? Quando a gente vai para a vida real, a gente tem formas estranhas, tá? Essas formas estranhas estão sobre diversas condições de força, né? Sejam elas concentradas, sejam elas distribuídas. Ela pode ser distribuída numa área também. Sim. Além das forças de corpo. Como, por exemplo, o peso do teu objeto. O peso do teu objeto. Isso aqui a gente chama de forças externas. Forças externas. Tá? Beleza. Então, quando eu tenho essa fórmula, tensão é força sobre área, e eu tenho um corpo complexo e uma condição de carregamento complexa, não faz mais sentido eu pensar nessa fórmula. Por quê? Qual força que eu utilizo de todas essas aqui? Qual área que eu utilizo de todas essas aqui? Né? Aí poderia pegar, vou pegar a menor área, seria esse pescocinho aqui, né? E a somatória de todas as forças e vou calcular por aí. Bom, beleza, né? Só que tu não está fazendo isso de uma maneira inteligente, né? Você não está fazendo isso de uma maneira inteligente. Tá? Então, o que a gente faz, tá, pessoal? Para começar a entender o que é tensão. A gente pega nosso corpo e faz uma seção. Faz uma seção. Vou tentar desenhar essa batata aqui embaixo, aqui, de novo. Assim, com a nossa seção. Tá? Nossa força distribuída, nossa força aqui. Tá? Importante, eu não falei antes, essa batata aqui, tá? Ela está em equilíbrio. O que é equilíbrio? Ou é velocidade zero, ou a velocidade é constante. Tá? Ou a velocidade é nula, ou a velocidade ela é constante. Tá? Então, essa condição ela tem que ser mantida. Então, esse corpo, eu retirei esse material, tá? Isso de forma abstrata, né? Imaginando que eu sou Deus, retirei esse material. Então, pessoal, o que vai acontecer? Para esse corpo não andar para cá, por exemplo, certo? Deverão existir, devem existir, irão surgir, tá? Irão surgir, devem existir. O verdinho que a gente chama de forças internas. Tá? O que vão fazer essas forças internas? Elas vão manter o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É o somatório de forças igual a zero. Tá? Então, ou seja, somatório das forças internas com mais o somatório das forças externas tem que ser igual a zero. E somatório dos momentos, o somatório dos momentos tensores e por aí vai. Então, a condição que isso tem que obedecer é essa dali, né? Somatório das forças tem que ser igual a zero. Essas forças internas, pessoal, vocês já conhecem elas, tá? Vocês já conhecem elas, por outros nomes talvez, né? São elas a força normal, a força cortante, o momento fletor, o momento torsor. Tá? Então, essas são as forças internas, que têm que se igualar às forças externas para manter o equilíbrio. Bom, a gente começa a chegar perto, então, do que é a ideia de tensão. O que eu tenho que fazer para chegar mais perto da ideia de tensão? Eu tenho que pegar, tá, um ponto, né, uma área infinitesimal. Né? O que é uma área infinitesimal? É uma área tão pequena quanto se deseja, né, que ela seja. A gente não falou ainda de sistema de coordenadas, vou botar em verdinho aqui, mas é interessante agora a gente
definir, tá? Eu vou trabalhar sempre com o y na vertical, o x aqui na horizontal, tá? E o z para fora do quadro, né? Então, esse plano foi cortado perpendicular ao eixo x. Tá? Quem é do Solid, minha mão é meio torta aqui, quem é do Solid sabe que só existe um vetor perpendicular a um plano. Só é possível encontrar um vetor perpendicular ao plano. Claro que o sentido entrando ou saindo pode variar, mas essa área, tá, ela é perpendicular ao plano x. Né? Perpendicular ao plano x. E sobre essa área infinitesimal, vamos botar aqui, ó, delta azinho, tá? Sobre essa área infinitesimal, eu vou ter uma força interna. Tá? Como essa área é muito pequena, eu não vou ter várias forças internas. Eu vou ter somente uma. Somente uma força interna. Tá? E essa força interna, ela vai ser decomposta nas componentes, ficou meio torto aqui meu risco, aqui, tudo bem? Nas componentes x, né, para cá, y e z. X, y e z. Tá? Não sei se ficou muito pequeno aqui para vocês, vou tentar aproximar aqui. Tá? X, y e z. Então, esse aqui a gente chama de delta F. Tá? Um petelequinho da força. Né? Então, a nossa ideia de tensão ela surge agora. Tá? O que é a tensão? Ou o vetor tração? O vetor tração é delta F sobre delta A, né? No limite, quando delta A tende a zero. O que isso quer dizer? Que a tensão é um dF por dA. Tá? Por isso que mantém a mesma ideia, só ela é um pouco diferente. Esse força ele é vetorial, né? É um vetor. Tá? Vamos lá. Esse vetor de tração T, tá? Eu vou chamar T de X, porque ele está perpendicular ao eixo X. Perpendicular ao eixo X. E ele é composto por três. Estamos escutando aí, pessoal? Vi que o chat está meio parado aí. Manda um alô aí, qualquer coisa, qualquer dúvida. Esse tensor, ele é composto, então, por três variáveis, tá? Três componentes, melhor dizendo. Ele é composto por o tensorzinho x, tá? Na direção y, mais o tensorzinho xy na direção j, mais o tensorzinho xz na direção k. Tá? Xz na direção k. Ou melhor, tá? O nosso tensor em x, ele é composto por, como eu tenho xx, né? Essa porção aqui deitada no eixo x, ela é uma força normal. Vou chamar de sigma. Hoje eu vou repetir o que é força normal, tá? Está dizendo que vai acabar a lição. Se acabar, a gente vai lá pro outro link, tá? Eu acho que está oculto lá no Moodle, mas todo mundo corre para lá e acessa lá. Tá? Mais 40 minutos aí para trabalhar. Sigma x mais, na direção y, mais tau xy na direção j, mais tau xz na direção k.